これよりお三方からご挨拶をいただきます。A seguir, gostaria de receber as palavras dos três representantes. Primeiramente, gostaria de pedir as palavras vice-ministro do Ministério da Agricultura, Pesca e Silvicultura do Japão. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Kobataki, reitor da Universidade de Agricultura de Tóquio, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Couto Castro Neves, embaixador do Brasil, excelentíssimo senhor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as senhoras e senhores. Sinto extremamente honrado por ter a oportunidade de participar e cumprimentar no simpósio Japão-Brasil de universidades e institutos de pesquisas agrícolas. Nesse ensejo, gostaria de falar sobre a contribuição de imigrações japoneses para a agricultura brasileira e a cooperação agrícola entre o Brasil e o Japão. Este ano, 2008, é o ano de intercâmbio Japão-Brasil. No mês de setembro de 2004, o então primeiro-ministro Koizumi visitou o Brasil e, no seu encontro com o presidente Lula, chegaram a um acordo para comemorar o 2008, que é o 100º ano desde o início da imigração japonesa no Brasil, que ocorreu em 1908, como ano de intercâmbio Japão-Brasil. E neste ano estão sendo realizados vários eventos, como a cerimônia de comemoração de 100 anos de imigração. O Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca, tendo como ponto de partida este ano de intercâmbio, para promover os intercâmbios com o Brasil na área de agricultura, resolvemos promover os estudos conjuntos e a troca de informações na área agrícola, tais como a realização deste simpósio e o apoio à comunicação entre as universidades. A imigração japonesa no Brasil se iniciou em 18 de junho de 1908, com a chegada de navio Caçatomar com 781 japoneses no Porto de Santos. A partir daquele tempo, aumentaram os imigrantes japoneses, sendo que cerca de 250 mil pessoas imigraram para o Brasil, incluindo as segunda e terceira gerações. Atualmente, cerca de 1.500.000 Nikkeis moram no Brasil, formando a maior comunidade japonesa no mundo. Muitos dos imigrantes trabalham na agricultura, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Nos subúrbios de metrópole, como São Paulo, os Nikkeis introduziram hortaliças como repolho chinês, alho porro, nabo e frutas como caqui e maçã, e formaram um centro de produção agrícola nas proximidades de grandes cidades através do cultivo intensivo de hortaliças, frutas e floricultura. Na sua agricultura, usa-se a mão de obra familiar, que era rara no Brasil, e eles formaram agricultores médios, não fazendeiros grandes, nem agricultores pequenos. Além disso, para a distribuição e a venda de seus produtos, os Nikkeis dedicaram as atividades cooperativas ao beneficiamento de espécies de plantas. Na região amazônica, os imigrantes japoneses introduziram pimenta do reino. No caminho do Japão para o Brasil, quando os imigrantes passaram no porto de Singapura, compraram algumas mudas de pimenta do reino e tentaram cultivá-las na colônia Tomiyasu, do estado do Pará. Depois de fazer várias tentativas, eles sucederam no cultivo de pimenta do reino e formaram um grande centro de produção. Depois, por causa da doença do pimenta do reino, caiu a produção. Atualmente, aproveitando as características da Amazônia, eles estão fazendo sucesso na agrofloresta, ou seja, plantando as árvores próprias da Amazônia, dentro das quais estão cultivando pimenta do reino, cacau, maracujá e cupuaçu. Essas atividades foram publicadas nos jornais e revistas aqui no Japão. Esta agricultura é a mistura de cultivo de árvores e de produtos agrícolas, aproveitando a diversidade da vegetação e reduzindo os danos causados por pragas. Como pode-se curar árvores na floresta, assegurando a renda para os agricultores, este método é útil para a preservação da floresta tropical. Assim, a agrofloresta está sendo espalhada para outros países na região amazônica.
Estou informado de que os imigrantes pioneiros tiveram grandes sofrimentos, mas, mesmo assim, no Brasil existe o maior número de imigrantes japoneses do mundo e seus descendentes conseguiram fazer sucesso. Eu acho que uma das razões disso consiste no ambiente social que o Brasil possui. O Brasil é um país de várias etnias, com imigrantes de vários países, mas não há conflitos entre raças e etnias, nem discriminação racial, e o povo brasileiro está construindo uma sociedade com diversidade e com muito vigor. Por causa desse ambiente social, os imigrantes japoneses foram acolhidos pela comunidade local e puderam mostrar suas capacidades e atuar brilhantemente na sociedade. O Brasil continua crescendo, apresentando uma boa situação econômica como produção agrícola. Me parece que o Brasil possui diversidade econômica, além de possuir diversidade étnica e social. Por exemplo, o Brasil exporta muitos produtos agrícolas e recursos minerais, mas sem depender disso, a demanda nacional também está aumentando. O Brasil tem uma população de 184 milhões de habitantes e as medidas contra a pobreza estão dando efeitos e diminuíram a disparidade de renda, aumentando assim o poder aquisitivo e a demanda nacional. Tanto a primeira indústria como a agricultura e mineração, como a segunda indústria como a automobilística, está representando uma importante posição na economia brasileira. E ainda na área de energia, recentemente foram descobertos vários campos de petróleo nas águas profundas com grande reserva. Assim, o Brasil tem recursos petrolíferos abundantes e uma grande produção de biocombustível. Desta forma, o Brasil possui diversidade econômica, além de diversidade de etnia e social, e esta diversidade constitui uma força que sustenta a sua sociedade e sua economia. A seguir, gostaria de falar sobre a cooperação agrícola entre o Japão e o Brasil. A produção de soja no Brasil aumentou rapidamente nestes anos e está para ultrapassar os Estados Unidos, que é o maior produtor de soja do mundo. Isso porque teve um salto na produção de soja no Cerrado centro-oeste do Brasil. O Japão e o Brasil fizeram cooperação de grande escala durante os 20 anos de 1979 a 2003 para a produção de soja no Cerrado. É o projeto de desenvolvimento de agricultura no Cerrado com financiamento de 68,4 bilhões de ienes. O lado japonês fez financiamento público e privado de 35,1 bilhões de ienes para dar apoio aos agricultores dessa região, incluindo os Nikkeis. O Japão tem feito a cooperação agrícola para vários países em desenvolvimento, mas este projeto do Cerrado é o maior projeto realizado até agora. O Cerrado é localizado no centro-oeste do Brasil, ocupando um quarto do território brasileiro de 200 milhões de hectares. O solo é ácido e com pouca nutrição, e antes era uma terra que tinha só arbustos baixos e curvados. O antropólogo francês Lévi-Strauss expressou no seu livro Tristes Trópicos o Cerrado como a região mais estéril e semideserto do continente. Através da cooperação nipo-brasileira, esta região estéril tornou-se um polo de produção agrícola. O Dr. Norman Borlaug, que é considerado pai de Revolução Verde e recebedor do Prêmio Nobel da Paz, reconheceu altamente o desenvolvimento agrícola do Cerrado como uma das façanhas de ciências agrícolas no século XX. As razões do sucesso do projeto são o aumento de produtividade através do melhoramento do solo com o uso de cal e adubo e o aumento da demanda pela soja do mundo devido ao crescimento de consumo de produtos pecuários. Durante os 10 anos, a partir da segunda metade da década de 80, o Brasil sofreu hiperinflação e na segunda metade da década de 90 aconteceu a crise econômica no país. Este projeto também sofreu esta influência e o andamento não foi fácil. Mas, ultrapassando esta crise, a cooperação entre o Japão e o Brasil deu um grande resultado.